Olá pessoal, bom dia. Estamos retornando aqui mais uma vez com nossas aulas de hidrocarbonetos. Continuando, certo? Que a nossa primeira aula foi relacionada ao quê? Foi falando sobre a introdução, temos a nomenclatura, falamos sobre as características, então foi basicamente isso que a gente falou sobre hidrocarbonetos na última semana. Semana passada passamos atividades, tá? Então essas atividades serão realizadas e serão entregues na próxima semana, ok? Desculpe o atraso, né, de um dia, normalmente nossas aulas de sexta-feira, ok? Estou colocando esses dias para ser sempre nas sextas, tá ok? Então hoje o que eu vou falar sobre o quê? Vamos falar sobre os radicais, tá? Então os radicais são grupos de carbonos que normalmente são fixados às cadeias principais dos hidrocarbonetos, tá? Também pode ser usados em outros grupos funcionais, tá ok? Então vamos iniciar a nossa aulinha. Bem, meus amigos, como eu falei anteriormente, hoje estamos falando, certo, sobre os radicais, tá? Os radicais são conjuntinhos, né, conjuntos de carbonos que são ligados à cadeia principal, né, de uma cadeia principal de carbonos, tá? Então os radicais, eles são contados à parte, certo? Claro que quando a gente for falar sobre cadeias, né, sobre hidrocarbonetos ramificados, a gente vai se aprofundar nisso aí, tá? Isso aí será para a próxima semana, ok? Por enquanto, né, só lembrando, o que são hidrocarbonetos? Carbonetos são compostos orgânicos formados somente de carbonos e hidrogênios. A gente vê muito isso em petróleo, no petróleo, né, e seus derivados, tá ok? Bem, inicialmente, o que a gente vê aqui? Vamos iniciar. Os hidrocarbonetos ramificados, né, normalmente eles vêm com pequenos grupos, né, e esses grupos, né, são formados por carbonos e hidrogênios, claro, né, mas em certas quantidades, tá? Então a quantidade de carbonos, né, de cada ramificação, ela é importante para determinar o seu nome, tá? Então, por exemplo, aqui eu tenho o metil e o etil. Metil, qual é a sua característica? O metil é porque ele tem apenas um carbono, tá ok? Não sei se vocês lembram direitinho, eu espero que vocês tenham dado uma olhada na tabela. Met, né, quer dizer o quê? Representa apenas um único carbônico na cadeia, tá? Quando é et, é quando você tem dois carbonos, né, na cadeia, na sequência, tá? E aí, sucessivamente, né? 3 é prop, 4 é but, 5 é pente, e aí vai, ok? Nesse caso, o etil, né, ele tem dois carbonos. Então, radical, professor, é simplesmente você pegar aqueles prefixos e botar, né, a terminação il? Claro. Você bota, deixa eu limpar isso aqui. Você bota, né, o prefixo e, né, a terminação ilzinho, tá? Il. Basta fazer isso. Então, metil, etil, pro, il, e aí vai. Vamos passar para a página seguinte, né, ver outros tipos, tá joia? No caso aqui, né, temos uma tabela com mais alguns deles, tá? Já os citados metil e etil. Temos o propil, butil, o pentil e aí sucessivamente. Você deve estar observando o seguinte, né? Que temos, né, variações, né? Essas variações eu vou falar, né, sequencialmente. Mas normalmente quando trabalhamos com eles, né? Normalmente quando trabalhamos, é claro que você, né, pode usar os que tiver com 5 carbonos, mas normalmente a gente trabalha esses aqui, que são os com 3 e 4 carbonos. São os mais comuns de ser usados, tá bom? Então, na hora que a gente vai passar alguma tarefa, ou vai fazer alguma atividade avaliativa, vamos usar mais esses, né? Para não complicar tanto o contexto. Tá joia? Bem, estamos aqui, né? Então, nesse caso, né, a gente está falando exatamente dos de 3 e o de 4, como eu tinha dito, né? No caso aqui, o propil, né? O propil, que a gente já falou, ele tem 3 carbonos, porque prop quer dizer 3, il, né? Terminação dele, il, representa o quê? A terminação que representa radicais, ok? Ele pode ser também chamado de N-propil, tá? Qual seria a sua variação? Pessoal, a variação, no caso dele, do de 3, seria isobutil, tá ok? Ah, professor, mas eu estou contando aqui 1, 2, 3 carbonos, né? E outro também 1, 2, 3 carbonos. Qual a diferença desse para o outro? Pessoal, não sei se vocês observaram. Existe uma ligaçãozinha, tá? Essa ligação, né, em cada um deles está em locais diferentes. Enquanto o N-propil está ligado a um carbono que está numa extremidade, no caso isopropil, né, está no meio, tá?
Então seria mais ou menos isso, tá? Isso seria mais ou menos representação, né, do que seria no meio, né? Então, essa ligação tem que se conectar na parte, né, onde a ramificação, né, do radical, né, seria feita a ligação num ligante, né, centralizado, tá? Da cadeia, tá? Vamos ver aqui, por exemplo, com 4 carbonos, né? Temos o N-butil, ou simplesmente butil. Temos outra variação, temos 3 variações, né, do N-butil, que seria o sec-butil. Sec seria o quê? No equivalente ao segundo carbono, certo? Pode ser esse, né, ou pode ser nesse, tá? Não pode ser nos dois ao mesmo tempo, tá ok? Senão seria outra coisa, tá? Então seria sec-butil. Isobutil. Isobutil é a mesma coisa, né, do isopropil, tá? Temos aqui, ó, onde é que é feita a ligação, né? Nesse carbono aqui que está sendo ligado a esses outros 3, tá? Mais ou menos uma região central, tá ok? E quanto o tess-butil, o que quer dizer o tess-butil, tá? Deixa eu tirar isso aqui do meio. Tá? Pronto, o que seria o tess-butil? O tess-butil seria o quê? Seria num carbono do tipo terciário, tá ok? Então a ligação, né, a conexão, está sendo feita num carbono que é terciário. Eu já falei o que é um carbono terciário, né? Já em sala de aula mesmo. Que o carbono terciário é aquele carbono que está sendo ligado a exatamente outros 3 carbonos. Está aqui, o terciário é esse aqui, tá? Então, a partir dele, né, é que ele vai se conectar à cadeia principal, tá ok? Então, é um tess-butil. Pronto, pessoal. Isso aí encerra a nossa aula de hoje. Semana que vem vamos falar sobre as cadeias, ou seja, já cadeias ramificadas, ou seja, já com esses usos desses radicais, tá? Cadeia principal e os radicais ligados a ele, tá? Com isso a gente vai também trabalhar um pouco da nomenclatura com esses radicais. Lembre-se que a tarefa, eu não coloquei nenhum radical, então não se preocupe com isso, tá? A tarefa está relacionada somente a estruturas sem radicais, então o conteúdo já foi dado. Não é para ser vocês pensarem que a atividade era difícil, né? Atividades, aliás, está bem simples, tá? Vocês podem pesquisar, não tem problema, mas espero que vocês entreguem na data marcada, tá bom? Então, pessoal, um abraço, até a próxima semana.